Essa manhã nós, mais uma vez, estaremos estudando o tema O Poder Transformador do Verdadeiro Evangelho. Então, nessa manhã nós encerraremos a conferência. Nosso irmão, o missionário André, estará, se assim Deus permitir, voltando para Sergipe, para rever a filha que tanto cobra a chegada, né? Agora você pode dizer para ela: estou chegando, o papai está chegando. Então, irmãos, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós essa manhã, no dia de Cristo. Que Deus nos abençoe como tem nos abençoado nos demais dias. Nessa manhã os irmãos também compreendam a palavra de Deus. Nessa manhã, de forma simples, o André, como tem exposto a palavra de Deus, expõe também nessa manhã. E assim nós sejamos edificados, segundo a graça de Deus. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Eu quero pedir ao Carlos Ricardo que leve a Deus uma palavra de oração para nós iniciarmos nessa manhã. Ricardo. Pai de amor e de bondade, nós temos muito a te agradecer nessa manhã, pela tua graça derramada nesses dias, pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua bondade, por tudo que tu tem nos dado, pela tua palavra que tem sido pregada de forma verdadeira, fiel, e pela edificação que nós temos alcançado em ti, Jesus, e também pela comunhão dos nossos irmãos. Deus, nós te agradecemos por cada aspecto das nossas vidas que o Senhor tem cuidado. Pela semana que passou, pelo trabalho que o Senhor manteve, pelas férias que o Senhor nos deu, por aqueles que estavam trabalhando, Senhor, pelo sustento de cada dia, pela saúde, pela paz, por tudo que o Senhor tem nos dado, muito mais do que merecemos, porque Tu és fiel para conosco. Amém. Te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã que o Senhor preservou, cada jovem, cada criança. Te agradecemos, enfim, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos dado, Senhor amado, o melhor em Cristo Jesus. Pai, nesse momento também queremos te pedir, Senhor, que o nosso coração possa estar voltado para Ti nessa manhã, que o nosso entendimento possa estar ligado às regiões celestiais, para que esse verdadeiro Evangelho, Senhor, seja não apenas compreendido pela nossa mente, mas que possamos, Senhor, aplicá-lo em nossas vidas de maneira plena, de maneira cabal. Amém. Que o Senhor possa nos dar a graça, a mercê de Cristo Jesus, de aplicar essa palavra, Senhor, levando o Evangelho a cada aspecto de nossas vidas, que ainda precisa ser reformado, que ainda precisa, Senhor, se enquadrar, Senhor, na Tua palavra. Sim. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado aqui, Senhor, pregadores que pregam a Tua palavra de forma genuína. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado homens interessados em ouvir, homens e mulheres também interessados em ouvir. E isso provém de Ti, não provém de nós mesmos. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado muita bênção, muita graça. E que o Senhor, desde já, comece a trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, por tudo aquilo que ainda ouviremos nessa manhã. Para que possamos, Senhor, sair daqui ainda mais cheios da Tua palavra. Amém. Ainda mais cheios desse verdadeiro Evangelho, para que ele seja pleno em nossas vidas. Se alguém ainda estiver vindo, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, para que chegue aqui em paz. Em nome do Teu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos à humilhação do povo e a resposta de Deus. Segundo as Crônicas 7, de 12 a 16. Os céus
50 ainda de pé, irmãos. Irmãos, abram aí a palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura do Salmo que Davi escreveu. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como as profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles.
Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Leva a Deus a palavra de oração. Ó Senhor, o Senhor de fato nos conhece, Deus, porque o Senhor nos criaste, Senhor, e nos criou com o mais belo, ó Deus, privilegiado propósito. Todo ser humano, ó Deus, quer glorificar o teu nome, quer viver para ti, Senhor, e para se deleitar em ti, Senhor. Que o nosso coração, ó Deus, encontre paz, ó Deus, nesta verdade que tem sido declarada aqui. Que cada um de nós, Senhor, sejamos gratos ao Senhor por essa maneira tão maravilhosa com que o Senhor nos formaste. Por cada particularidade, Senhor, das nossas vidas, das nossas formações físicas, Senhor, das nossas características que nos diferem. Que tudo o Senhor criou, Senhor, para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por essa diversidade que aqui temos criado por tuas mãos, Senhor. E que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, e como salmista, aceitasse como obra de tuas mãos. E ser grato ao Senhor, por ser, ó Deus bendito, parte desta tua criação, Senhor, tão bela e tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor criou para a tua glória. Senhor, também nós sabemos que o Senhor conhece os nossos corações. E assim como o salmista, Senhor, nós queremos te pedir nesta manhã, que pela lente poderosa da tua palavra, o Senhor investigue os nossos corações e arranque deles, Senhor, os resíduos do pecado que ainda insistem em ficar, Senhor. Aqueles pecados, Senhor, que ainda estamos domesticando, Senhor, que ainda estamos empurrando para debaixo do tapete, Senhor. Que não queremos, Senhor, tratar deles e retirá-los de nossas vidas, de nossas caminhadas. Os pecados, ó Deus, acalentados no coração, que produzem ansiedade, que produzem preocupação, que produzem amargura, que produzem o rancor, a ira, a inimizade. Os pecados, Senhor, que nos fragmentam, que nos entristece, que nos esvazia a alma de alegria e de satisfação em Ti. Que o Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo e pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, que limpa os nossos corações e as nossas vidas e deixa mais alvo do que a neve, que o Senhor nesta manhã nos purifique com esta palavra. Como Cristo disse, santifica-os na tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Que isso se cumpra nesta manhã em cada um dos corações aqui, em cada mente, em cada vida, Senhor, em cada ser, em cada existência. E muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã poder ouvir a Tua palavra, cantar a Tua palavra, estar em comunhão com a Tua igreja, com os Teus filhos aqui, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que é o ressurreto dentre os mortos. Ó Deus, traz paz, traz alento, traz graça, traz vigor, traz esperança, traz consolo, Senhor, traz disposição de alma, Senhor, para cada um aqui nesta manhã. Console e fortalece, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor, que é inaudita, que é indizível, Senhor, que é inexplicável, mas que o Teu Espírito Santo continue a aplicar graça aos nossos corações nesta manhã. Continue a usar o missionário André nesta manhã, Senhor, com graça, com poder, com misericórdia, com sabedoria, como o Senhor tem feito. E que o Senhor use, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada neste lugar, Cristo seja glorificado mais uma vez,
E o Evangelho de Cristo seja pregado e o teu reino cresça, Senhor, em nossos corações, e em nossas vidas, em nossos lares, em nossas cidades, Senhor, em nossas ruas. Em nome de Cristo Jesus, o bendito Filho de Deus, é que nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Irmãos, vamos glorificar a Deus cantando o Salmo 63. Vamos de pé, Salmo 63. Ó Deus, Tu és meu forte Deus. Tu és. conhece, o 121. Mas que eu me alegro muito em cantá-lo.
121. Paz seja com todos. Nós estamos chegando assim ao final da conferência. Fica no meu coração um sentimento de querer mais um pouco, pois esses tempos que temos passado juntos tem sido edificante, tem sido proveitoso, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Reformada aqui no Distrito Federal. A gente vem falando a respeito do tema o poder transformador do Evangelho. Já falamos sobre o verdadeiro Evangelho, já falamos sobre a transformação integral que esse Evangelho traz às nossas vidas. Já falamos ontem à noite sobre o poder do Evangelho, que reside em Deus, que salva e que alcança todas as nações, todos os povos. E hoje, para encerrar, eu gostaria de falar sobre uma atitude bíblica frente à verdade do Evangelho. Uma vez que conhecemos o Evangelho, nós não podemos apenas trazê-lo em nossa mente, mas ele deve descer ao nosso coração e produzir frutos de arrependimento, produzir frutos que mostre o caráter do Senhor Jesus Cristo em nós. Então, nessa manhã, eu os convido a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso de número 6. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6.
igreja se coloque de pé para a leitura das Sagradas Escrituras. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do teu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vou sentar. Deus Altíssimo, tenha misericórdia do teu servo nesta manhã. Encha de graça, dando sabedoria e discernimento, desenvoltura para expor a tua palavra de maneira legítima e fiel, segundo a tua revelação. Seja com a tua igreja, que acolhe o teu santo evangelho, e tenha aprendido de Cristo, e que assim, nessa manhã, seja o teu povo aqui edificado na rocha que é o Senhor Jesus. Amém. Amém. Paulo está escrevendo essa segunda carta ao jovem pastor Timóteo, e ele escreve essa carta do cárcere. Paulo fora preso, e segundo os historiadores, provavelmente solto e agora preso de novo. E Paulo traz no seu coração o sentimento de que o bom combate foi feito e que a sua carreira ela está por terminar. Se aproxima a sua execução, ele sabe que será executado, decapitado, porque agora ele já não goza mais daquele privilégio que ele tinha antes, quando preso em uma prisão domiciliar, recebia pessoas e ensinavam ali na cidade de Roma. Não se sabe ao certo o local desse encarceramento de Paulo, não se sabe onde Paulo está detido, mas alguns historiadores informam que Paulo estava em uma prisão e passava por privações, que o lugar do cárcere de Paulo era um lugar inóspito, um lugar difícil para se estar, um lugar muito frio, e até há quem diga que todo o produto, todo o esgoto da cadeia passasse pela cela onde estava Paulo. Mas Paulo continua animado com o Evangelho. Paulo continua certo.
de quem o chamou. Paulo continua certo de que o Evangelho é esse poder de Deus que transformou a vida dele. Ele está certo de que esse Evangelho tem esse poder de transformar a vida de outros. E ele se entregou tanto a Cristo que, mesmo sabendo da sua sentença, ou tendo por certa a sua sentença ainda não deferida, mas sabendo que o seu julgamento não lhe traria êxito no sentido de liberdade ou de permanecer vivo, mas Paulo está com o coração cheio de paz e de certeza de que ali não está só e que valeu a pena tudo que ele viveu pelo Evangelho, porque agora ele sabe para onde ele está indo, ele sabe com quem ele se encontrará, e ele sabe que todo o sofrimento que ele possa estar passando ainda não se compara ao sofrimento de que Cristo passou. E ele sabe que quando chegar ao céu, ele não só terá trazido no seu corpo marcas do sofrimento que ele sofreu pelo Evangelho, assim por Cristo, mas ele se encontrará com aquele que sofreu e que também traz os flagelos do preço desse sacrifício que o Evangelho nos traz. E Paulo ele escreve a esse jovem Timóteo, a quem ele acolheu e ensinou e caminhou junto, e tem como companheiro, tem como filho, tem como discípulo, tem como alguém muito especial na sua caminhada. E Paulo está preocupado de dar as últimas instruções para esse jovem, para que ele permaneça fiel à verdade do Evangelho, para que ele tenha tanta disposição quanto Paulo a sofrer por essa verdade do Evangelho. E Paulo escreve essa carta, e quando Deus me permite ler a carta de 2 Timóteo, o meu coração ele se enche de um sentimento de paz, com uma mistura de necessidade de entrega, de sacrifício, de renúncia, de dar um pouco mais diante da verdade do Evangelho. Eu não penso que o Evangelho nos traga apenas benefícios, e são tantos os benefícios e as bênçãos que o Evangelho nos traz, mas o Evangelho ele nos chama a uma renúncia, a uma vida nova, pautada pelos seus ideais, pautadas pelos seus valores, que são totalmente distintos dos valores mundanos, dos valores religiosos, filosóficos, ou qualquer outro tipo de valor que a gente possa encontrar nesse mundo. O Evangelho nos traz os valores de Cristo em toda a sua essência. E Paulo escreve a esse jovem, e ele chama, conclama Timóteo, anima Timóteo a ter uma postura bíblica frente à verdade do Evangelho. Quando John Stott escreve Tu, porém, o livro na segunda carta de Timóteo, ele fala em cada capítulo sobre uma postura que deve ser tida frente à pregação do Evangelho, frente à verdade do Evangelho. John Stott ele usa cada capítulo para pontuar essas posturas, e eu consigo olhar para esse texto e encontrar essas mesmas verdades no texto lido, e com base nisso eu quero falar para vocês nessa manhã. Paulo escreve a Timóteo e ele diz, verso 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, quando ele fala lá em Romanos 16, que nós lemos ontem à noite, Paulo diz, Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho. E é essa postura de Paulo, de não se envergonhar do Evangelho. E é isso que ele traz a Timóteo agora.
ele fala para que Timóteo tenha essa postura diante do Evangelho, que ele não se envergonhe do Evangelho. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo chama Timóteo a ter uma postura de identificação com a verdade do Evangelho. Paulo chama Timóteo a ter uma postura sublime e de honra diante da verdade do Evangelho. Que ele não se envergonhe dessa mensagem, que ele não se envergonhe daquilo que é o valor do verdadeiro Evangelho. Mas pelo contrário, que ele tenha como alta honra o Evangelho de Cristo Jesus, o ministério que Deus tem confiado a ele. Que ele seja um jovem pastor que fale à sua igreja a verdade do Evangelho na sua essência e que faça a sua igreja, a igreja de Éfeso, ter naquele momento e futuramente ela possa prezar por esses valores do Evangelho, não se envergonhar desses valores, não trocar esses valores, mas ser firme nessas verdades. Paulo encoraja Timóteo a ter essa postura como ele teve em todo o seu ministério. Que seja assim com Timóteo, é o que Paulo diz. Que seja assim com a Igreja Batista Reformada. Que a postura diante do Evangelho seja uma postura de identificação com o mesmo e não de rejeição, mas uma identificação que nos leva a misturar a nossa vida com a vida de Cristo revelada no Evangelho, de modo que a nossa vida se confunda com a vida de Cristo e que os valores do Evangelho sejam tão nossos quanto do próprio Evangelho. Amém. Que nós temos no Evangelho os valores mais sublimes para nossas vidas, os valores mais importantes, e que não sejamos sediados, aliciados pelos valores do mundo que nos chama a cada manhã a irmos atrás e nos perdermos no caminho, nos distanciando daquilo que Cristo já pôs. Que a gente não se envergonhe do que Cristo fez por nós. Porque o próprio Cristo diz que aqueles que se envergonham dele diante dos homens, esses mesmos diante dele, quando estiver perante o Pai, Cristo se envergonharão deles. Cristo não os terá como seus, porque eles não tiveram Cristo como seu Senhor. Aqueles que negam a Cristo aqui, Cristo os negará diante do Pai: não vos conheço. Porque esses não conheceram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se conheceram, não tiveram apreço, não tiveram amor, não tiveram identificação com esses valores e com essas verdades, mas pelo contrário, preferiram aquilo que ao seu coração lhe pareceu melhor. Que as nossas posturas não sejam de quem se esconde ou de quem se envergonha, mas que seja de quem disse: sou cristão, sou um seguidor de Cristo. Ou seja, a postura de Pedro: és tu Galileu? Não sou, falas como louca mulher, não conheço esse homem, não explico com esse homem, não ligo com esse homem. Você é cristão? Sim, sou cristão. Que as pessoas vejam em você esse valor do Evangelho. Que você possa mostrar Cristo para as pessoas. Você não se envergonhe, mas que você se identifique com o Evangelho. E Paulo ainda ali na prisão está escrevendo, e o sujeito está passando por uma situação tão vexatória, uma situação tão melindrosa, tão complicada. E ele diz ainda no verso 8: nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus.
Se a primeira postura que nós devemos ter diante da verdade do Evangelho é uma postura de identificação, de não se envergonhar do Evangelho, a segunda postura que nós devemos ter é de sofrer pelo Evangelho. Paulo está dizendo a Timóteo que do mesmo jeito que ele tem sofrido, que ele possa compartilhar desses sofrimentos. Paulo experimentou o Evangelho em sua plenitude e ele sabia que quando o sujeito ele experimenta o Evangelho em sua plenitude, Paulo sabia que o sofrimento logo vem atrás, porque o Evangelho nos traz uma perfeição de Deus em Cristo, em um mundo oposto a Deus, em um mundo que não tem interesse nas coisas de Deus. E todo aquele que vive o Evangelho, ele vai sofrer, e Paulo sabia melhor do que ninguém. Paulo sabia dos cárceres, das surras, dos apedrejamentos, das situações inóspitas que ele já tinha vivenciado em seu ministério, e ele chama Timóteo a estar com ele, a caminhar, não só nesses últimos momentos da vida de Paulo, compartilhando desse sofrimento, mas que ele compartilhe de um sofrimento em favor do reino de Deus, em favor da progressão do Evangelho, para que esse Evangelho chegue a outros, e esses que recebam esse Evangelho sejam firmes em viver o Evangelho. Spurgeon relata em um dos seus livros que, vivendo a verdade do Evangelho, ele vivia sendo sempre perseguido, sempre passando por tormentas, e certa feita estava tudo tranquilo e Spurgeon, melhor dizendo, Spurgeon começa a achar que aquilo está errado. E Spurgeon para ali, montado no seu cavalo, e ora ao Senhor. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem alguma coisa errada comigo, o que está acontecendo que não estão me perseguindo? E ele conversa com Deus, termina a sua oração, e quando ele começa a andar com o seu cavalo, lhe atira um tijolo, ele não sabe de onde, e passa na sua frente um tijolo, e Spurgeon começa a dizer: vamos cavalinho, e obrigado Senhor, Senhor, obrigado Senhor, obrigado, vamos cavalo, porque vinha mais tijolo, vamos embora. Porque o Evangelho, quando verdadeiro, quando vivido, ele nos traz sofrimento por conta desse ambiente em que nós estamos. O mundo foi feito perfeito, mas não se conservou perfeito por conta da mancha, da mácula, do pecado. E aqueles que já chegam ao Evangelho, eles têm de ter disposição ao sofrimento. E Paulo teve essa disposição. Outras pessoas no lugar do apóstolo Paulo, talvez nas suas fraquezas, tivessem desistido do Evangelho. Quantas pessoas nós encontramos desistindo do Evangelho apenas porque o irmão na igreja disse que ele não é bonito? Quantas pessoas têm desistido do Evangelho porque alguém não deu bom dia quando ele chegou na igreja? Quantas pessoas têm desistido do Evangelho por nada? Mas essas pessoas têm desistido do Evangelho porque não conheceram o Evangelho. Mas Paulo, ele viu Cristo. A resposta à pergunta de Paulo: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Paulo experimentou o Evangelho na essência. Então, ele se vive para Cristo, e seu morro é lucro. Então ele viveu para Cristo, ele viveu a sua vida de sofrimento para o Evangelho, e agora ele está tendo diante de si, num mundo distante, ele já está avistando, já pode ver que é chegada a morte, e ele vai ter o lucro que ele dissera antes: se eu vivo é Cristo, e se eu morro é lucro. Então agora é a morte que está vindo. E ele viveu o Evangelho. Ele dizia: se eu vivo para o Evangelho, eu vivo para Cristo. Você tem vivido para quê? Tem vivido para si mesmo ou tem vivido para Cristo? Nós precisamos todos fazer de manhã, orar e dizer: Senhor, me faz viver para Ti, ainda que isso me traga um preço, um alto custo, mas que o Senhor me dê a capacidade que o Senhor concedeu a Paulo de não ter a sua vida por preciosa, que eu também não tenha a minha vida por preciosa diante da verdade do Evangelho, que
que não tenha valor em mim maior do que o valor do Evangelho. Que a minha vida seja uma vida de entrega e que eu tenha tamanha disposição de me entregar a Ti, de modo que o Evangelho seja vivo e transformador em mim, mesmo que essas transformações me tragam sofrimentos, me traga pesar, que eu tenha gozo, que eu tenha prazer nos sofrimentos causados no Evangelho. Que o Evangelho me traga muito sofrimento. Que o Evangelho me traga muito sofrimento quando eu, de maneira fiel, o defendo e o vivo. A música que tocava aqui sexta-feira à noite, Grupo Lopes, eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho, que antes era cego, agora acha-se Senhor. E como o Evangelho mudou, como as pessoas estão interessadas na mensagem que diz: pare de sofrer. O Evangelho nos traz sofrimento quando vividos. Sofrimentos temporais, não sofrimentos eternos. Mas as pessoas têm dito outras coisas a respeito do Evangelho. E a gente ouve a frase: pare de sofrer. Quando Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. É outro Evangelho, não é o Evangelho de Deus. Deus não tem para você um Evangelho que não traga sofrimento. Daí a necessidade que nós temos de toda a coragem para enfrentarmos os ardis do diabo e também para enfrentar as fraquezas do nosso coração e para enfrentarmos também homens que se levantam a supor a verdade do Evangelho e que pregam outro Evangelho e às vezes tentam nos conduzir por esse caminho largo. O caminho do Evangelho é um caminho estreito, o caminho largo é da perdição. Então não é Evangelho na essência, uma vez que no grego o Evangelho é boa notícia. A boa notícia do Evangelho é que foi feita a provisão para nós. A dívida foi paga, a culpa foi perdoada, somos libertos. Essa é a boa notícia. Mas as pessoas têm se interessado mais por uma boa notícia de que Deus lhe fará próspero, de que Deus resolverá o seu problema conjugal, de que Deus resolverá os seus problemas psíquicos. E como Deus pode fazer tudo isso na sua vida. Mas Paulo diz que se a nossa esperança é colocada em Cristo, pensando apenas nas coisas desse mundo, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis entre os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esse mundo. E quando a gente olha apenas para esse mundo, não vale a pena um evangelho de sofrimento, não vale a pena um evangelho de encarceramento, não vale a pena um evangelho onde você é humilhado, não vale a pena um evangelho onde as pessoas vão lhe apontar porque você é diferente. Não vale a pena esse evangelho quando a gente se limita a pensar na vida como apenas algo material, como esse âmbito sendo tudo, como essa realidade sendo tudo, esquecendo de que a esperança maior do evangelho é a reconciliação de Deus com o homem, de podermos estar com Deus de novo, de sermos recebidos junto ao Pai. Se não pensarmos assim, não vale apenas o sofrimento do evangelho. Paulo continua, verso 9: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus
antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O Evangelho traz vida aos que estavam mortos. O Evangelho traz vida, e vida completa, vida abundante. Cristo disse em João 10: o ladrão veio somente a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ou seja, tenha vida completa. O Evangelho traz vida completa. Vida completa é vida com Deus, é vida na essência, é aquilo que se perdeu sendo trazido de volta. E talvez um versículo tão fácil e tão difícil de se compreender, quando o Evangelho diz que Cristo veio trazer vida. Nicodemos não entendeu isso, mesmo sendo um homem tão instruído na lei. Como posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como o Evangelho pode trazer vida a quem está vivo? Se não se compreende a dimensão espiritual da vida, se não se compreende que fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e que o pecado manchou essa imagem e nos afastou de Deus, se não entendemos a promessa feita em Gênesis capítulo 3, verso 15, se não entendemos que o Cristo viria a buscar os seus para que o rebanho estivesse com o seu pastor para sempre, se não entendemos que estamos mortos, não entendemos então que precisamos nascer de novo. O Evangelho traz vida, e vida nova, e vida com abundância, e essa vida nova é segundo o Evangelho. E aí está a terceira postura frente ao Evangelho que Paulo diz a Timóteo que precisamos ter. Paulo já disse: não se envergonhe do Evangelho, sofra pelo Evangelho. E agora Paulo diz a Timóteo: viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Nós precisamos entender essas palavras. Paulo está dizendo a Timóteo que ele viveu para o Evangelho, ele viveu o Evangelho, e viveu de tal modo que disse certa feita aos Coríntios que eles deveriam imitar a Paulo como Paulo imitava a Cristo, que eles deviam ter a mesma postura diante do Evangelho. Paulo tinha a postura de ser imitador de Cristo, e ele está dizendo: vocês devem ter também a mesma postura de imitarem a Cristo. Outro dia eu pensei que eu pudesse ser o primeiro a escrever um livro falando do tema cristianismo sem Cristo. E aí eu descobri que Deus já usou alguém para falar sobre isso. Alguém já escreveu esse tema. É impossível viver cristianismo sem Cristo, porque Cristo é cristianismo. Cristianismo é a prática de Cristo, é os valores de Cristo, é a vida de Cristo se manifestando através da vida do seu povo. E nós percebemos às vezes que o cristianismo talvez possa ser o cristianismo de tantos políticos corruptos que temos nessa nação, que os valores desse cristianismo barato que se prega e que se quis viver é um cristianismo totalmente distante, afastado da verdade já revelada. É um cristianismo tão pobre, tão mesquinha, tão diferente do Cristo, que talvez pudéssemos dizer que seria um cristianismo de Judas. Porque não é os valores de Cristo que é prezado e que é defendido e que é vivido por esse cristianismo, mas são valores que talvez identifiquem mais o apóstolo Judas, o traidor, que traiu o Senhor pelas míseras moedas. Talvez seja o evangelho de Ananias e Safira, que tenta enganar a Deus, que tenta enganar aos apóstolos, mas não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja um evangelho que se identifique com Herodes, que mata um inocente,
do que o Evangelho de Cristo Jesus. É um Evangelho totalmente desvirtuado, apenas leva o nome de Evangelho porque traz notícias, mas boas notícias. Mas até onde são boas notícias? E para que essas boas notícias? Que tipos de boas notícias são essas? Então Paulo ele chama Timóteo a viver o Evangelho, a estar nas trincheiras, vivendo a verdade do Evangelho, tendo uma disposição para deixar que o Evangelho transforme, de modo que, de maneira progressiva, as pessoas encontrem mais de Cristo na vida de Timóteo do que encontro do próprio Timóteo, embora um discípulo e um servo fiel, mas que precisava viver o Evangelho, porque o Evangelho não é algo que a gente toma como status para a nossa vida, não é um título que alguém lhe dá, mas é algo para ser vivido, é algo que tem de estar na pele, é algo que tem de agir em você de uma maneira vibrante. A nossa alegria maior deve ser quando o Evangelho nos mostra o nosso erro, o nosso pecado. E como nós devemos ter uma postura nobre, que se identifique com Cristo diante desse pecado, para um viver novo, um viver diferente naquele aspecto que ainda não fora tratado. Paulo diz aos Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele está aperfeiçoando na sua vida, ele está trabalhando na sua vida, ele está lhe preparando para naquele dia que ele é terminar a obra, você ser perfeito, estar com ele para sempre. Mas enquanto ele não vem, a gente precisa se identificar com essa necessidade de vivenciar o Evangelho, porque apenas esse aspecto da pregação aqui que eu faço nessa manhã a vocês, ele não deve ser suficiente na minha vida, mas ele deve ser forte demais, a modo que saindo daqui eu possa viver esse Evangelho em todas as circunstâncias que a vida possa me trazer. É muito fácil viver o Evangelho via igreja, é muito fácil viver o Evangelho na comunhão dos irmãos, é muito fácil viver o Evangelho naqueles aspectos tão bons que o Evangelho nos traz do ponto de vista humano. Mas o Evangelho traz coisas que o coração humano ainda com pecado pela periferia, mesmo destronado, porque tu és liberto, foste liberto, mas o pecado pela periferia, ali, de vez em quando, intenta um ataque ao trono que agora pertence a Cristo. E essa velha natureza às vezes te faz hesitar diante de uma necessidade real de viver o Evangelho. Eu pregava domingo pela manhã no acampamento, e um jovem disse assim: André, o que devo eu fazer se chego em casa, ou o que você faria, melhor dizendo, se você chega em casa, você está em casa e alguém vem correndo dentro da tua casa e a polícia chega atrás e diz, é um criminoso que entrou na tua casa e a polícia vai matar aquele cara lá dentro da tua casa, o que é que tu faz? Aí você entrou aí, o cara, você disse que ele entrou ou você disse que ele não entrou? Eu disse para ele, você quer me complicar? Deixa eu dizer uma coisa. A ética cristã não é uma ética situacional. Então eu vou dizer, entra aí. Mas pelo amor de Deus, não o mate. Leve preso. E eu disse a ele, essa é a postura correta. Embora a minha inclinação para o pecado e para a fraqueza talvez pudesse dizer não, me levasse a mentir, mas a minha mentira não seria a resposta correta. Porque João Batista foi preso e ele continuou dizendo que Herodes estava errado por conta das suas práticas. Perdeu a cabeça, mas ele não deixou de dizer o que era certo. Então viver o Evangelho é isso, é você ter em si essa vontade que é a vontade de Deus. A vontade pelo certo, a vontade pelo aquilo que é valor do reino e não valor deste mundo. E a gente fica indignado quando a gente percebe irmãos que se envolvem em um acidente de carro e olha para o prejuízo do trás, ou para numa blitz policial e está com o extintor vencido, uma lanterna queimada,
o patrulheiro pede o documento, verifica e diz que vai lhe autuar. E aí você diz: como é que a gente pode fazer para resolver isso? Você, nessa hora você diz: estou nem aí se Cristo quiser um super-herói. Nessa hora parece que você deixa de acreditar no Evangelho. Você pensa que aquela multa vai trazer uma despesa de 100 e alguma coisa, e 100 e alguma coisa vale mais do que você ser fiel. E o guarda assim corrupto dirá: quanto você tem aí? E você talvez tire 20, dependendo do lugar, ou 50, coloque dentro do documento do carro e devolva ao policial, e o policial dirá: está tudo certo. Ele disse: e tu, meu irmão, foi chamado por Cristo no verdadeiro Evangelho, o Espírito de Deus dirá para você: não está tudo certo. Você será atormentado diante dessa realidade. Mas se você tem conhecido o outro Evangelho, você ainda contará isso como testemunho, como Deus te livrou. Você dirá: olha, outro dia o guarda parou e eu pensei: puxa vida, você multado, estou tão apertado e tal. Ofereci 20 reais, o guarda aceitou, e eu saí dando glória a Deus. Eu já ouvi de um pastor que deu um bolo a um agente do Detran para tirar uma carteira de habilitação. E ele me contou isso com glória. Ele disse: estava difícil a prova teórica, já tinha aprovado na primeira, na segunda. E aí eu falei para a mulher lá, como ela falou que ia fazer aniversário, eu disse para ela: eu posso te arranjar um bolo, eu sei fazer bolo. E eu fiquei imaginando que evangelho esse pastor pregava na sua igreja. Eu fiquei imaginando que tipo de alimento o rebanho dele recebia. E também fiquei imaginando qual a postura que ele teria se um membro procedesse de maneira incorreta. Talvez um suborno, um membro digno de disciplina, convidando ele a um passeio em Gramados ou nas praias do Nordeste, resolver essa questão. O Evangelho é para ser vivido, e vivido não como a gente acha que isso deve ser vivido. O Evangelho ele é para ser vivido como ele diz que tem que ser vivido. A gente não diz a Deus do jeito que a gente prefere ser vivido. Se tu vai numa empresa, talvez, numa entrevista, talvez o cara pergunte: quanto você almeja ganhar aqui? Mas quando o Cristo te chama, ele não pergunta o que você quer, mas ele diz: vai que a tua fé te salvou. A pergunta: o que queres que te faça? Ela nos leva a imaginar apenas o que a gente quer fisicamente. Mas a resposta dele: vai, a tua fé te salvou, ela mostra o que ele fez por você diante de Deus. Ela mostra a transformação que agora você tem diante de Deus. O verdadeiro Evangelho é para ser vivido, e ser vivido na sua essência. Paulo diz aqui nesses versos tanta coisa sobre o Cristo, que nos salvou, que nos chamou com santa vocação. Isso nos chama para viver o Evangelho, que é no ministério ou fora do ministério, certo que todo crente é chamado ao ministério da reconciliação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Não segundo as nossas obras, mas segundo a obra de Cristo. Não devemos viver o Evangelho para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o nome de Cristo seja glorificado no nosso viver. E as pessoas honrem a Deus quando olharem para vocês. Quando as pessoas olham para vocês e elas dizem: mais um cristão. E ainda que ela não seja simpatizante pelos cristãos, que elas encontrem em vocês um verdadeiro cristão. Ainda que elas não simpatizem pelo cristianismo, elas precisam olhar para você
E elas precisam ver em você um verdadeiro cristão. Que elas joguem perto em você porque você é um verdadeiro cristão. E é isso que Pedro quis na sua carta. Que se alguém vai testemunhar contra nós, se alguém vai nos perseguir, se alguém vai nos trazer algum dano, se alguém falar alguma coisa a respeito de nós, que seja isso verdade, porque quando verdade nos traz honra. Mas se aquilo que ela nos acusa é verdade, porque a acusação dela é que nós somos falsos, se a acusação dela é que nós somos mentirosos, que pregamos uma coisa e vivemos outra, se ela diz que nós não somos que nós apenas somos ortodoxos, mas que não temos ortopraxia, como diz o Hernando Dias Lopes, que ela não olhe para a gente, que aquilo que ela fala de nós, que elas falem de nós, se for difamatório, que isso não nos ofenda, porque isso não é verdade, mas que seja verdade que elas digam a respeito de nós, ainda que nos acuse por conta da verdade. Pedro diz que não tem glória quando alguém te acusa de uma coisa, a pessoa te chama de ladrão e tu é ladrão. Mas se alguém te diz que tu és um bobo, um alienado, porque vive o Evangelho, você glorifica a Deus por isso. Não queira agradar o mundo, porque esses que agradam o mundo se tornam inimigos de Deus. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa. As coisas que tem no mundo não vêm do Pai. O que tem no mundo é concupiscência, e elas passam. Mas devemos amar a Deus e viver o seu Evangelho. E Paulo está inteiro para Timóteo acerca disso. E esse texto nos impele também a respeito dessa necessidade. Continuando, Paulo ainda diz, verso 11: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Mantenha o padrão dessa palavra que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aqui, a última postura que Paulo recomenda a Timóteo, que, seguindo o seu exemplo, deveria ter frente à verdade do Evangelho. Paulo diz: se tu vive o Evangelho e é chamado ao ministério da palavra, então tu és qualificado a pregar essa palavra. Paulo está dizendo para Timóteo: prega a palavra. Em outra passagem ele diz: prega, quer em tempo ou fora de tempo. Prega a palavra. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tem o sentimento de que ele foi chamado para esse fim. Ele tem o mesmo sentimento de Isaías, quando tem a visão de Deus. Isaías, ele vê a glória de Deus, ele vê a santidade de Deus, ele vê a situação da miséria do estado do ser humano. Mas Isaías experimenta e vê a misericórdia desse Deus tão santo, tão cheio de glória. E por fim, Isaías vê esse Deus chamando ele para pregar a palavra. E Isaías diz: eis-me aqui. Só depois
de percebermos a glória de Deus, o nosso estado depravado, a misericórdia que Deus manifesta para nos salvar, não nos resta outra resposta, senão dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. E Paulo, ele tinha experimentado dessa oportunidade, e Paulo, ele entendia que Deus o chamara para esse ministério, e que Timóteo também havia sido chamado a esse ministério, e que ele deveria ser um pregador do Evangelho, e um pregador fiel a esse Evangelho. Paulo está instruindo aquele jovem que ele tem uma filha, a quem ele diz que é muito útil nessa carta. Ele diz que Timóteo é útil a ele. Ele diz a esse jovem para que ele prossiga pregando, que ele não vá se atemorizar por conta do martírio que Paulo vai sofrer, que ele não retroceda, mas que ele seja firme nesse propósito de pregar o Evangelho. E ele diz a Timóteo que como deve ser a pregação desse Evangelho. Ele diz: porque sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso. O Paulo, ele se entrega ao Evangelho porque ele está certo de que ele tem crido. Ele prega porque ele está certo disso, ele quer que Timóteo esteja certo. Mas ele diz a Timóteo que Timóteo deve fazer como ele sempre fez. Ele diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, e que está em Cristo Jesus. Paulo diz a Timóteo: seja um pregador, meu filho, mas não seja um pregador desses que querem glória. Não seja um pregador desses que arrebanham as pessoas e levam pelo caminho errado. Lá no capítulo 4, Paulo fala para Timóteo ter cuidado com as fábulas, com os pregadores, que eles nos últimos dias vão se levantar aí uns sujeitos, uns indivíduos aí que vão vir com fábulas. Paulo está dizendo a Timóteo que ele deve ter uma pregação mantida segundo o padrão bíblico, segundo o padrão da boa doutrina, da doutrina de Cristo, da doutrina dos apóstolos. Que Timóteo deve ter dar qualidade à sua mensagem. Que Timóteo tem que ser fiel, que não precisa fazer um tipo de malabarismo para chamar a atenção do público, que ele não precisa inventar uma coisa nova para atrair as pessoas, mas que ele deve ser um pregador fiel do Evangelho. Que ele deve ser o sujeito que, colocando dentro do sinédrio, pergunta se é melhor obedecer a Deus ou aos homens. Alguém que não se preocupa com o resultado das suas pregações, porque o resultado maior é fidelidade, é manter o padrão, a sã doutrina. É o que Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 16, quando ele faz aquela saudação maravilhosa, e depois ele instrui os irmãos quanto a preservar a boa doutrina, porque no meio deles se levantarão homens que com falácias, com palavras bonitas, com discursos bem feitos, enganarão os incautos, aqueles que são mais simples na fé. Paulo, falando a Timóteo, fala para que ele seja zeloso do verdadeiro Evangelho, porque a igreja é guardiã da boa doutrina. A sã doutrina está na igreja, mas não apenas para ser guardada, mas para que não se envergonhe, para que sofra, para que viva, mas também para que pregue de maneira veemente, para que pregue de maneira que tenha autoridade. Daí a importância de se viver no Evangelho, porque quando se vive o Evangelho, então nós temos autoridade para pregar esse Evangelho com desenvoltura. Temos autoridade para testemunhar de Cristo, porque de fato somos dele. Não é fazer como aqueles camaradas que, em nome de Paulo e de mais alguns, eu te expulso, não lembro o nome dos outros, e os demônios dão uma peia, como diz lá no Nordeste, dão uma surra no indivíduo. Não. Eu sei quem é Paulo, quem são vocês.
não se há respeito nem por parte das trevas quando você prega um falso evangelho. Mas quando você prega o verdadeiro evangelho, até o inimigo do rei sabe que você está pregando com autoridade. E ele sabe que em você não há virtude nenhuma, mas aquele que te designou tem toda a virtude e lhe concedeu autoridade para expor a sua palavra. A gente precisa pensar que o evangelho deve ser pregado segundo aquilo que é revelado. Nós devemos pensar também, segundo o texto, ouviste com fé e com amor, mantenha o padrão das sãs palavras, pedi-me ouviste com fé e com amor, que estás em Cristo Jesus. Nós precisamos pregar esse evangelho com fé, crente de que não há outra verdade, crente de que ele é um poder para salvar. Eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Eu não posso me envergonhar do evangelho e devo acreditar no evangelho e devo pregar esse evangelho com amor, um amor maior a Deus o Pai, que nos motiva a pregar o seu evangelho por amor do teu nome, pela mesma motivação que Deus mandou Cristo, por amor do teu nome, por amor ao nome de Deus. Nós temos a mesma motivação a pregar o evangelho, por amor a Deus em primeiro lugar, e depois por amor àqueles que estão perdidos nas trevas, como um dia estávamos todos nós, por amor à causa de Cristo e primariamente por amor à causa de Cristo, secundariamente por amor ao que se encontra perdido, porque entre esses estão as ovelhas do pastor supremo, a qual nós precisamos arrebanhar e cuidar com a responsabilidade que Cristo tem nos dado, que é muito séria, que é muito grande, para que se pregue o evangelho. Paulo, ele dá essas instruções a Timóteo, e lá no final na carta, Paulo diz assim: venha ter comigo, porque alguns me abandonaram, outros precisaram ser enviados para o trabalho. Só está comigo Lucas. Venha ter comigo, porque é chegada a minha hora. Traga a minha capa. E para minha surpresa, Paulo ainda diz: traga aí os pergaminhos. Traga aí os pergaminhos. Paulo está perto de morrer, mas os últimos dias, diferente dessas músicas aí que a gente ouve, os melhores dos meus dias, Paulo não deu os melhores, Paulo deu tudo. E Paulo, ali nos últimos dias, Paulo ainda está preocupado com a causa do reino, com a causa do evangelho, porque sobre ele pesa essa responsabilidade. Ele diz a Timóteo: vem cá. E ainda bem que hoje eu não vou chorar, porque quando eu falo sobre isso eu choro, porque eu fico imaginando a circunstância de Paulo. Quando eu digo que não vou chorar, não é porque eu choro quando eu quero, porque eu sinto que eu não vou chorar. E Paulo, ele sabe o que ele está ali vivendo, mas ele sabe como o evangelho ele tem um poder, como ele é transformador, como ele traz esperança ao perdido. Porque a notícia do evangelho não é uma notícia apenas que Deus condena o homem, mas ela é sobretudo a notícia que Deus salvou. O evangelho mostra o pecado do homem, mostra o estado de miséria, mostra todo o mal em que o homem se encontra. Mas o evangelho traz uma esperança tão grande quanto a desgraça que o pecado nos trouxe. O evangelho nos traz uma esperança que não dá para a gente ter outra postura senão essa de se identificar, de não se envergonhar do evangelho. É uma postura de sofrer, assim, de viver intensamente, de ter disposição para dar testemunho desse evangelho, pregando, ensinando e defendendo esse evangelho. Porque a igreja precisa também ser apologética, ela precisa defender
dele, a verdade do Evangelho. Não para convencer o mundo da verdade do Evangelho, mas sim para que o mundo não convença a igreja do seu engano e da sua mentira. Porque o mundo jaz no maligno, e o maligno permanecerá. E a relação que a igreja tem que ter com o mundo não pode ser uma relação promíscua, de trazer valores do mundo para dentro da igreja. Mas a relação do mundo, da igreja com o mundo, é uma relação de quem está aqui e que deve influenciar esse mundo, que deve trazer do mundo aqueles que são de Cristo. Trazer, não que nos seus braços tenha força para isso, mas que na instrumentalidade da pregação do Evangelho o Espírito Santo encontre genuína pregação e traga esses para Deus. A igreja, ela é conclamada a defender, a ser apologética, a defender, a dizer a verdade, ainda que o mundo não queira ouvir, ainda que o mundo nos acuse de falsos moralistas, ou do que o mundo preferir assim nos chamar. Os calvinistas nunca deixaram de ser calvinistas, porque os franceses os chamavam de huguenotes. Os cristãos do Nordeste nunca deixaram de ser seguidor do Senhor Jesus Cristo, porque eram chamados de bode. Que a fibra de todos os nossos pais sejam mantidas em nós. E sobretudo a fibra de Cristo, que nunca se deixou levar pela influência dos fariseus. Nunca se deixou ser contaminado pelo fermento farisaico, mas que se manteve fiel à sua missão, aquilo que lhe cabia fazer. Que a igreja seja assim, que a igreja tenha essa postura diante do Evangelho, de abraçá-lo e tê-lo como uma bússola para direcionar, como uma bússola para levarmos até Deus, para vivermos a cada dia os nossos desafios e superá-los alicerçados, com os pés firmes. Certo que Cristo está no barco e que as tempestades elas não podem levar a nossa embarcação ao naufrágio. E se ainda for assim, que nos agarremos a pedaços de madeira, porque já está garantido que seremos preservados todos e estaremos na ilha de Malta. E que a serpente que nos pica não nos pode trazer a morte, ainda que aqueles que assistem aguardem por esse instante. Mas também que não aceitemos que somos deuses, mas que Deus sim nos tem chamado para servir a Ele, que é o único e verdadeiro Deus. Que a nossa postura diante do Evangelho seja a postura que Cristo espera. Que nós, como povo seu, rebanho do seu pastoreio, tenha a cada dia, enquanto aqui permanecermos. Porque quando aqui não estivermos, é porque lá já estamos com Ele. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nesta manhã de domingo, o Teu Evangelho ressoa mais alto do que qualquer sino. Ele ressoa mais alto do que qualquer nota musical. Ele ressoa mais alto do que qualquer grito de alegria ou de desespero. O Teu Evangelho ressoa a nos encorajar a termos uma postura bíblica diante da verdade, que é Tu mesmo, Cristo revelado. Ó Deus Santo, nos ajuda nessa empreitada, como o Senhor ajudou a Paulo, como o Senhor ajudou a Timóteo, como o Senhor ajudou os irmãos filipinos, como o Senhor ajudou os irmãos na reforma. Que o Senhor nos ajude e nos faça ver que a nossa vida diante do Evangelho não tem valor algum, que a nossa vida não deve ser tida por preciosa, mas que nós devemos negar a cada dia a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir
Senhor, que a gente entenda que a nossa vida deve ser transformada em todas as áreas pelo Teu Evangelho. Que a nossa visão de mundo não seja pautada pelaquilo que o mundo insiste em dizer que deve ser feito, mas que a nossa visão de mundo seja influenciada e pautada pela verdade do Teu Evangelho, e assim seja influenciada na pessoa de Cristo Jesus. Que o nosso caráter não seja o nosso caráter, mas que o nosso caráter se assemelhe ao caráter de Cristo, e Cristo esteja em nós. Convém que Ele cresça, e que nós a cada dia nos tornemos mais pequenos, e seja o Teu nome glorificado nisso, e que o Senhor encontre em nós a substância Tua mesmo, que nos habilita a viver para a Tua glória. Que a nossa resposta à primeira pergunta do breve catecismo de Westminster seja de conformidade com aquilo que os teólogos ali na Abadia de Westminster responderam como sendo o fim principal de todo homem: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que seja assim na nossa vida, Pai. Que o nosso caminhar seja um caminhar marcado pelo Evangelho que glorifica o Teu nome. E que Ele glorifique o Teu nome através das nossas vidas. Que a gente seja homens e mulheres que dão testemunho dessa verdade. Verdade transformadora, verdade que traz vida e vida em abundância. Fica com esses irmãos aqui, ó Deus, da Igreja Batista Reformada. Amém. Continue encorajando-os, os faça forte a não desistirem da Tua verdade. Amém. Os concede esse propósito de se colocar diante do Senhor a cada dia, buscando ser uma igreja pura, uma igreja que glorifica o nome de Deus pela Sua palavra que prega e a Sua teologia que se defende e que se vive. Ó Deus, ajuda o pastor Fabiano nessa empreitada de representar o Senhor como um bom pastor frente ao rebanho. E o Senhor o encoraje e o ajude a cada dia a conduzir o Teu povo. E aqueles irmãos que na liderança desse trabalho os têm ajudado, possam também serem fortalecidos no Senhor. E que juntos eles façam a Tua obra e glorifiquem o Teu nome, sendo homens honrados segundo o Teu Evangelho. Deus amado, abençoa todos esses irmãos que nesses dias têm estado aqui conosco, têm ouvido da palavra, e que essa palavra cause mais transformação, mais transformações. E que o Senhor os abençoe pela forma tão gentil, tão generosa, graciosa, porque esses irmãos me acolheram e me trataram nesses dias como um irmão na fé. É assim que eu me sinto no meio desse Teu povo. É como irmãos em Cristo eu os tenho no meu coração. Que o Senhor os guarde e os preserve até o dia de Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Amém. Pastor Fabiano, me permita ainda. Não sei se quebro o protocolo, mas gostaria de manifestar gratidão. Porque graça da vida não se paga. Está tudo pago. Amém. Mas eu quero agradecer. Agradecer pela honra do convite, de poder estar com vocês aqui. Como eu disse inicialmente, eu sei da forma tão cuidadosa com que vocês lidam com a Igreja de Cristo, como vocês provam aqueles que se dizem apóstolos e que não são. Como vocês também acolhem bem aqueles que vocês entendem que são servos de Deus, que você encontra, ainda que imperfeitos, mas que vocês encontram isso na vida desses. Deus nos abençoe nisso. Eu agradeço
pelo convite, pastor Fabiano, pela confiança. Isso me enaltece para mim essa experiência de estar com vocês aqui. E glorifica a Deus também. Quero agradecer ao casal que está nos hospedando, né, Davi e a nossa irmã Eliane, de maneira tão gentil, ter cuidado de mim. E eu sei que não seria diferente se eu tivesse em qualquer outra casa de vocês. Porque onde eu tenho ido, tenho sido bem tratado. Irmão, sente aqui, pega, toma isso aqui, coma, irmão. Irmão, isso me cativa e me traz uma gratidão muito grande. Eu estou satisfeito. A minha esposa, quando eu falo com ela, filho, como é que está as coisas aí? Eu falei, minha esposa, minha querida, esse povo é um povo bom demais. Pesa sobre mim uma responsabilidade grande de falar para esse povo. Né? E ela não está aqui para dizer se eu estou indo bem ou não. Apesar que toda mensagem minha, ela disse que eu fui bem. E eu digo, como tu és uma mulher generosa. Como tu és uma mulher generosa. Quando eu percebo que ela hesita, eu não tenho mais nada que eu já percebi que não foi legal. E ela diz, você é muito exigente de você mesmo. E essa exigência, eu digo, a exigência não é minha, é porque eu estou seguindo alguém que é perfeito. Então, a necessidade dessa exigência. Então, eu agradeço à igreja na pessoa do pastor Fabiano, pelo convite. E agradeço a todos os irmãos pelo acolhimento na pessoa do Davi e da Eliane, na forma tão gentil com que nos receberam. Tá? Ricardo, que me levou lá em Brasília, já para poder, lá em Brasília. Tá, foi muito bom poder encontrar com vocês. Samuel, que participou de uma videoconferência, o Alexandre, o Fabiano também, Davi e o Ricardo foram os alunos, não esqueci de ninguém. Né? E eu os conheci pela videoconferência, e quando o pastor disse que eu vinha a Brasília, eu fiquei sonhando que viria a Brasília. Eu conheci a capital do meu país, isso deve ser algo especial. Aí não deu para a gente vir naquela ocasião, videoconferência, 2 matérias, 2 blocos de videoconferência, e eu tranquilo. Falei, Deus sabe de todas as coisas. Certo dia eu vou abrir o meu e-mail. E eu brinquei, né? Deixa eu abrir aqui o e-mail para ver se tem algum convite para alguma conferência. Aí, sem irmãos levaram para o lado contrário da coisa, viu, irmãos? Aí na hora do meu e-mail dava um convite do pastor Fabiano. Aí de imediato eu fiquei em êxtase, né, querendo ver. Aí, calma, vamos ver, não é agora não. Eu falei, tem alguma coisa no dia 15 e tal, eu fui procurando e tal. Achei que não tinha nada, marquei. Depois descobri que tinha um compromisso. Mas esse era um compromisso que eu podia dar uma escondida, né? Apesar que a Ivanique ficou lá, ela disse que todo mundo perguntava, cadê o André, né? Aí ela me falou, está em Brasília. Aí lá em Lagarta, lá em Sergipe, tem um distrito, um povoado, que o nome é Brasília. Aí as pessoas dizem, Brasília em Lagarto, lá no... Não, Brasília é Distrito Federal. Aí Deus disse, aquieta, ó, fique quieto. Irmãos, o meu prazer não é do endereço, o meu prazer é de estar com o povo de Deus. Amém. Tá? Então, a minha gratidão a todos e à igreja por tudo que tenho recebido e sido abençoado, toda a graça que está paga e que está sendo dispensada a esse servo. E a frase que eu levo do Davi para Sergipe é: está tudo pago. Deus os abençoe. Um dia em Sergipe possam procurar, que será um prazer poder estar com vocês, levá-los a comer um camarão. Davi não, Davi tem que ficar de sol. Tá? Meu e-mail, eu tenho aqui o Anderson, você pode colocar aqui para mim se alguém quiser anotar, e aí vocês vão ter meus contatos, uma vez que vocês vão de repente
de passagem para algum lugar e passar em Sergipe, estamos por lá, de portas abertas. IPI. Está voltando o quadro. Opa! Eu encerro aí. Bom, vamos ver aqui se os irmãos entendem, né? Mas eu creio que IPI, LAG, Esse IPI é para dizer que é presbiteriano. eu ia dizer, mas você foi. Você vai de Deus. Não. Sou um pecador miserável. Tá certo assim, cara? Volta feio? Tá certo. .com. O outro eu uso menos, então é melhor você vai aqui. Mas você pode também me encontrar aqui. Carlos, André, Santos. Obrigado. Eu queria ser médico. Certo? Tá quase. Isso não é residente do e-mail, não, é o telefone. É esse também que a gente vai fazer lá. Certo? É a distância entre a Terra e a... Ah, a distância daqui até lá é. Tentando alguém me encontrou uma hora, né, Irmãos, vamos encerrar de pé, cantando aquele corinho a começar em mim. Logo após a gente encerra. Haverá um almoço, volta de meio-dia, alguma coisa. Estaremos mais uma vez juntos para desfrutarmos mais um momento de comunhão antes do André ir embora. Irmãos, vamos nos despedir em oração silenciosa. Irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade em nossas vidas. Vamos orar. Amém, Senhor. Amém, Deus. Está encerrado, irmãos. Até o almoço.